Bom dia, meus amados. Quanto tempo, né? São coisas da vida. Passei um tempinho aí de novo ausente, mas hoje, fazendo a meditação pela manhã, o Senhor me fez um chamado para que eu pudesse ser o corpo de Cristo que vai em busca daqueles que precisam ser salvos por Ele. E ali era feita uma reflexão a respeito de um rapaz paralítico, tetraplégico, que viu seu filho morrendo na sua frente e não podia fazer nada. E comparou com a questão de Deus, que Deus é a cabeça e nós somos o corpo, né? E muitas vezes Deus ele está vendo os filhos dele se perdendo e, entre aspas, ele não pode fazer nada porque ele depende do corpo dele, né? Se mover para salvar aquelas pessoas. E me veio à mente os cultos, os vídeos, e eu falei, Senhor, eu aceito o teu chamado e eu estou aqui para poder cumprir esse chamado de Deus, né? Trazer a palavra de Deus para as pessoas através dos vídeos. Nós paramos em Atos 9:31, no último vídeo, falando a respeito ainda de Saulo, né? Da conversão de Saulo e de como ele começou agora a trabalhar para Deus e ser perseguido, né? Por conta disso. E a partir do verso 32 do capítulo 9, vem falando sobre Pedro novamente, né? Durante alguns capítulos atrás nós vimos os milagres que Pedro estava realizando. E aqui conta também a respeito de mais um dos milagres. Fala que ele estava na cidade de Lida e tinha um homem ali que estava, esse nome chamado Enéas, que estava mantido 8 anos em cima de uma cama, paralisado. Eu achei até interessante, né? Como é que se diz? A semelhança com a meditação que eu já tinha feito. E ele estava paralisado há 8 anos, e Pedro orou por aquele homem, e em nome de Jesus, e aquele homem foi curado. E aqui fala que toda a cidade de Lida, ela se converteu quando viu aquilo, né? Todos, o verso 35, todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. E isso é interessante porque os milagres que Deus faz em nossa vida, ou os milagres que Deus nos usa para realizar na vida de outras pessoas, elas são para esse propósito, para esse objetivo. Converter, ou seja, fazer com que as pessoas elas comecem a ir em direção ao Senhor. Elas se converteram ao Senhor, elas estavam por um caminho e elas viram aquele milagre e o Senhor foi chamado a atenção delas e elas se converteram ao Senhor, elas passaram a seguir ao Senhor. Então, esse é o propósito final. Nós estamos aqui para revelar a glória de Deus, para revelar quem é Deus para as pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Seguindo, fala agora a respeito de Dorcas, que é um capítulo também que é muito conhecido. A história de Dorcas é muito conhecida, né? Mas tem alguns detalhes aqui que me chamou a atenção na história dela. É que fala que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, Dorcas não era só uma discípula, ela não era só alguém que conheceu a Jesus e se converteu, mas era alguém que as obras dela mostrava quem ela servia. Então, ela estava cheia de boas obras e esmolas. Não era as boas obras de Dorcas em si que lhe chamava atenção. Isso aqui era fruto do relacionamento dela com Deus. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo-a levado, colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que eles não demorassem vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Quando eu vi a respeito disso aqui, eu pensei, o que eu vou deixar para trás quando eu morrer? As pessoas estavam ali chorando e lamentando a morte de Dorcas. Por quê? Porque ela era alguém que demonstrava o amor de Deus através das coisas que ela fazia para as pessoas.
O ministério de Dorcas era se doar para as pessoas. E essas pessoas reconheceram no momento da morte dela. Aposto que devia reconhecer também em vida, mas reconheceram na morte dela quanta falta ela faria por tudo aquilo que ela proporcionava no ambiente que ela estava. Quando você morrer, o que as pessoas vão sentir? Elas vão sentir falta de quê? Ou será que, infelizmente, tem muitas pessoas que quando morrem parece que é um alívio para quem está em volta, né? É uma tristeza falar isso, mas é uma realidade também. Então, qual é o legado que eu vou deixar quando eu morrer? Qual é o legado que as pessoas, você vai deixar para as pessoas quando você morrer? Esses dias eu estava até brincando, conversando com um amigo e falando com ele. Eu falei, olha, eu tenho gravado os vídeos, tenho as músicas que o Senhor já me deu de presente, os louvores que eu canto. E eu tenho já uma quantidade de pessoas que estão inscritas no canal. O foco, o objetivo aqui é simplesmente que a palavra de Deus alcance as pessoas. Mas eu acredito que só vai bombar, tipo assim, ter muito mais visualizações quando eu morrer. No dia que eu morrer, eu sei que as pessoas vão ter um lugar onde vão olhar para trás e vão encontrar Cristo através das minhas palavras. E eu acho que esse é o objetivo de vida que todo cristão deve ter aqui nesse mundo. Que as pessoas olhem para você e se lembrem de Cristo quando você não estiver aqui. Mas Pedro colocando, verso 40, mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Existem dois paralelos aqui nessas duas histórias que nós vemos hoje. Lá em Lida, quando as pessoas viram o que aconteceu aquele homem 8 anos paralítico, paralisado, aqui fala que, eles se converteram ao Senhor. E todos, no começo do verso fala assim, no verso 35, e todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram. Todos que viram, é o que está escrito. Mas no verso 43, fala que isso foi conhecido por toda Jope. A ressurreição de Dorcas foi conhecida por toda a cidade. Mas aqui fala que muitos creram, Senhor, não que todos creram. Você vê que a cidade já tinha um testemunho de Dorcas. Ela era conhecida por aquelas pessoas. Quando ela morreu, muitos reconheceram e clamaram e se lamentaram pela perda dela. Houve uma cura e todos souberam. Cura não, uma ressurreição, e todos souberam daquilo. Mas muitos se converteram, não todos. Isso traz uma outra lição para a gente. Nem todos os lugares por onde a gente passar, com o nosso ministério pessoal, individual. Quando eu falo de ministério, é aquilo que você faz com o propósito de levar Cristo para as pessoas. Então, infelizmente, em muitos lugares que a gente vai passar, vai haver muitos que vão crer, mas não serão todos. E a gente não precisa achar que o nosso trabalho, que a nossa dedicação, que a nossa entrega para Deus foi, como é que se diz? Não valeu a pena ou foi incompleta, porque cada ser humano ele tem o seu livre-arbítrio e Deus respeita e aí nós também precisamos respeitar. Então não limite a sua obra pela resposta das pessoas. Simplesmente vá e faça o que Deus te chamou para fazer. A resposta disso na vida delas é entre elas e Deus. É obra do Espírito Santo na vida delas e depende do quanto que elas vão se abrir para que o Espírito Santo trabalhe. O importante é que você esteja aberto, não só para o Espírito Santo trabalhar em você, mas para você ser instrumento de Deus. Que Deus nos abençoe.